Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui agora uma cinemática especial, que é uma cinemática que ela vai ocorrer na direção vertical. A gente vai analisar que as equações elas vão se repetir do MRUV, certo? A gente vai analisar o lançamento vertical e logo mais também vamos analisar juntamente a queda livre. E colocamos aí 2 exercícios para a gente resolver aqui, tá bom galera? Toca aí a vinheta e vamos à aula. Então, o lançamento vertical, existe algumas anotações que elas são importantes aí para a gente ter o entendimento da nossa aula, certo? A primeira anotação é o seguinte, né? A direção que ela vai agora ocorrer, ela vai ser na direção vertical, tá? Então, os estudos da cinemática, a cinemática que a gente estudou, né? O carro se deslocando, um corpo se deslocando, aceleração, velocidade, espaço, tudo ocorreu na direção horizontal. Agora a gente vai analisar esse movimento que vai ocorrer agora na direção vertical, tá? Outra coisa que é interessante também, que na direção vertical vai aparecer uma aceleração especial. Essa aceleração é a aceleração da gravidade, ou seja, a gente vamos analisar que esse corpo vai levar em consideração o seu movimento na sua subida e vai levar também em consideração o seu movimento na descida, tá? Então vai ser válido todos aqueles nomes também de aceleração, que é movimento acelerado e movimento retardado, tranquilo? Outra coisa também que a gente interessa pra gente, do nosso estudo, é o tempo de subida, né? Também o interesse também pra gente é o nosso tempo de descida, tá? Só lembrando que o tempo de descida é igual ao tempo de subida, ou vice-versa, tranquilo? Muito importante essas anotações para o nosso entendimento, nossa aula de hoje, de lançamento vertical. Então vamos lá. A gente colocou aqui mais ou menos um garoto que está botando esse objeto para subir, essa esfera, tá? Essa esfera ela sobe até uma certa altura, tá? Então essa altura a gente vai chamar ela de altura máxima, tá? Para esse corpo lançar esse objeto até uma certa altura, ele vai precisar justamente de uma velocidade. Essa velocidade inicial a gente vai chamar ela de tiro de lançamento. Principalmente é a velocidade que ela vai precisar com que esse corpo ganhe altura. Tranquilo? Certo? Então já sei que essa velocidade inicial é o que chamamos ela de tiro de lançamento. Tá? Então tá aí, ó. Então repara que na situação, sabemos que nesse caso a gente vai tratar com uma gravidade com uma grandeza vetorial. Por isso que a gente coloca essa seta aqui em cima do nosso G, tá? Que é a nossa aceleração da gravidade. Mas na verdade, quando você bota esse corpo para ele subir, na verdade, o que acontece? Ele está continuando subindo. Mas na verdade, como a gravidade ela tem um sentido fixo, nesse caso para baixo, na verdade ela vai se contrapor ao movimento, tá? Então, quando esse corpo subir, lógico que de imediato ele vai descer. Então, colocamos aqui para você, na verdade, uma situação, né, de um objeto, né, uma mãozinha aqui lançando novamente o nosso objeto lá. Repara que ele chega a uma certa altura, como a gente falou para você, que ele precisa desse tiro de lançamento, que é a nossa velocidade inicial, e a gravidade vai se opor ao movimento desse corpo, tá? Quando ele chega justamente nessa parte mais alta do seu lançamento, a gente percebe que há uma redução do seu movimento. Isso faz com que o corpo ele desça. Tá? Então tá aí. Ela atinge sua velocidade, uma velocidade que ela, na verdade, ela vai retardar seu movimento, a sua aceleração vai retardar seu movimento, fazendo com que o corpo desça, tá? Descendo com o movimento aumentado, tá? Então a gente vai analisar aqui para você a questão que a gente comentou para você lá na introdução, que é o tempo de subida, né? Então repara que o tempo de subida, ele vai levar um tempo para ele atingir essa altura, tá? Da mesma forma, ele vai ter o tempo de descida. Então a gente anotou aqui na observação que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Se eu quero saber o tempo total de lançamento, que eu vou chamar aqui de TL, basta eu dobrar o tempo de subida. Então se eu sei o tempo de subida, logo eu vou saber o tempo total de lançamento. Só um detalhe. Se esse corpo leva 3 segundos para subir, ele vai levar 3 segundos para descer. Se totaliza todo o movimento, vai ser 6 segundos. Se o tempo de subida for 4 segundos, o tempo de descida também vai ser 4 segundos. Também lógico que dobrando esse valor, vai ser 8 segundos. Então, se você sabe o tempo de subida,
logo teremos o tempo de descida, tá? Então, olha lá, novamente. Então, a gente vai estudar a questão agora dos movimentos, acelerado e retardado, tanto na subida, quanto na descida, tá? Então, o que acontece, ó? Na subida, teremos um movimento que é um movimento retardado. Por quê? A velocidade maior ocorre justamente aqui embaixo, fazendo com que esse corpo ele adquira essa altura, tá? Logo na descida, ocorre o contrário. Vai ocorrer justamente, lá no primeiro momento a gente percebeu que ocorre uma desaceleração. Logo na descida, o que vai acontecer? Vai ocorrer um movimento acelerado, ou seja, significa que toda vez que o corpo está descendo, ele está ganhando velocidade. Então significa que na subida ele perde velocidade, na descida ocorre ao contrário, tá? Vamos às equações. Nesse caso a gente só vai analisar para você a equação de subida, tá? Então tá aí, ó. Então, como a gente viu, né, as equações do MRUV, né, toda vez que você tiver um lançamento vertical, lembrando que geralmente esse V aqui é a velocidade de descida. Nas equações a gente vai ver logo mais, no exercício que a gente colocar aqui, ele vai zerar. Então, vamos aqui para queda livre, né? Queda livre, a gente colocou aqui uma situação de uma esfera. Lá do lançamento vertical, você percebemos que você tinha uma velocidade fazer com que esse corpo ele ganhasse altura, tá? No caso da queda livre, quem vai fazer com que esse corpo ganhe velocidade, na verdade, é a nossa aceleração da gravidade. A gente colocou aqui dois objetos aqui, né? Vou mostrar daqui a pouco para você, que vivenciou por mais de 1000 anos, tá? Ou aproximadamente 1000 anos, achava-se que corpos mais pesados, ou seja, corpos que tinham massas diferentes, chegavam primeiro, tá? Corpos mais leves chegavam depois, tá? Então essa discussão foi uma discussão que pendurou por mais de 1000 anos, tá? Então o que foi que Galileu propôs, tá? Ele pegou na torre, né, a torre famosa, ele pegou duas esferas com massas diferentes. Então, na primeira ideia, você achava que corpos que tinham mais massa chegavam primeiro, corpos que tinham menos massa chegavam depois. Mas na verdade, olha o que ocorre. Ambos chegam com a mesma velocidade de descida, tá? Se eu pegar um carro, se eu pegar, no caso, uma folha, se eu extrair todo o ar, fazer um vácuo, a gente percebe que ocorre também o mesmo fenômeno. Então, um carro que é mais ou menos na casa de toneladas e uma folha que está na casa de miligramas ou abaixo de miligramas, repara que acontece o mesmo fenômeno também. Ó, ambos chegam com a mesma velocidade de descida porque devido à gravidade. Não esquecendo que esse movimento que a gente está analisando é um movimento que ocorre na direção vertical, onde praticamente nós temos o vácuo aí como parceria que vai auxiliar o movimento dos corpos, tá? Então, novamente, ó, então se você pegar uma carreta, se você pegar um alfinete, se você pegar uma pena, se você pegar um ônibus e se você atirá-los a uma certa altura, ambos têm que estar na mesma altura, né? Ambos vão ter a mesma velocidade de descida, tá? Tranquilo? Então, vamos para a característica da queda livre, tá? Queda livre não existe o tiro de lançamento, ou seja, a própria gravidade faz o papel, faz com que esse corpo ele desça, tá? Então, olha lá, ele descendo, né? Não existe o tiro de lançamento e a velocidade de descida, o movimento nós teremos que é o movimento acelerado, tá? Movimento acelerado, beleza? Ou seja, somente velocidade de descida, tá? Então, novamente aí, nós temos as equações. Certo? Vamos agora a um exercício aqui que a gente vai colocar em prática o que nós estamos falando e analisando aqui com vocês, tranquilo? Então, eu coloquei assim, ó, a primeira questão, um exemplo. Uma esfera lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que a gravidade é 10, estamos na Terra, né? A altura máxima que a bola atinge então seja... A ideia é o seguinte, quando esse corpo ele ganha essa altura, claro que ele precisa de uma velocidade de lançamento. Essa velocidade de lançamento nós chamaremos de tiro de lançamento. Então vamos à nossa resolução, tá? Então foi mais ou menos o esquema, ó. Ele botou essa bola para subir, tá? O que aconteceu? Olha lá. Aí ele chegou a uma certa altura, beleza? Com essa velocidade inicial, ou essa velocidade de tiro de lançamento que é 20 metros por segundo, tá? Aí, lembrando que nós estamos aqui na Terra, então a gente vai adotar como referência a nossa gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele chegou justamente nessa altura máxima, de acordo com o que ele pediu para a gente no enunciado, tá? Então, cortando aqui o nosso quadro, aqui, né? Vamos
passo a passo. Então vamos utilizar a equação da função do movimento na direção vertical. Lembrando que a gente está adotando aqui o sinal negativo, né? O sinal negativo por quê? Ele está se opondo à direção do movimento da gravidade. Então qualquer movimento de subida, iremos adotar esse sinal negativo da nossa gravidade, beleza? Então olha lá, então substituindo os valores, esse tiro de lançamento é 20, tá? Esse tiro de lançamento é 20, como nós substituímos de acordo com o enunciado, e a gravidade é 10, tá? Lembrando que quando esse corpo ele subir, ele vai desacelerar. Então, em ponto mais alto, essa velocidade é que ela vai ser 0, tá? Então, olha lá. Então, aqui, ó, zerando, ou seja, a nossa velocidade, nosso vizinho aqui, né, que é a velocidade de descida, que não vai interessar pra gente no momento, somente a direção da subida, somente o sentido de subida é o que vai interessar pra gente, tá? Então, olha lá. Então, zerou, né? Vamos agora resolver essa pequena equação, tá? Então, vamos pegar esse menos 10 que está no teu segundo membro. Vamos jogar para o primeiro membro, tá? Então, tá aí, ó. Ficou 10t igual a 20, tá? Aí, pegamos o 10, estamos multiplicando, passou dividindo, então ficou 20 dividido por 10. Logo, o tempo de subida vai ser de 2 segundos, tá? 2 segundos. Repara que ele não quer o tempo de subida, ele quer a altura que fez com que esse corpo chegasse a essa altura que a gente tem que calcular, tá? Dividir novamente nosso quadro. Então, pegando agora a equação, a gente adotou que a altura inicial ela é 0, a altura inicial vale 0, então a gente cancela ela, tá? Só vamos trabalhar somente com o tiro de lançamento e o tempo de subida fez com que o corpo ganhasse essa altura, que a gente vai agora calcular, tá? Então tá aí, fazendo substituições, tá? 20, continua sendo o tiro de lançamento, o tempo de subida que a gente achou, menos, novamente, esse negativo, porque esse corpo está subindo, gravidade é 10, vezes o tempo de subida elevado ao quadrado, que é 2 elevado ao quadrado, dividido por 2, tá? Que é da fórmula. Então, resolvendo aqui, ó, 20 vezes 2 deu 40, menos 2 ao quadrado é 4, tá? Então, fazendo essa multiplicação em 10 vezes 4 vai dar 40. Então, olha lá. Então, fazendo aqui a resolução, repetindo aqui embaixo, 40 menos 10 vezes 4 foi 40. Então, repetimos o 40 e repetimos aqui a divisão por 2. Dividindo aqui, né, 40 por 2, isso vai dar 20, tá? Isso vai dar 20. Então, 40 menos 20, isso vai dar 20, beleza? Então, repara que a gente acabou achando a nossa resposta, tá? Nossa resposta... Exemplo é o seguinte, ó. Uma equipe de resgate se encontra no helicóptero, parado em relação ao solo, a 305 metros de altura. Um paraquedista abandona o helicóptero e cai livremente durante 1 segundo. Quando abre-se o paraquedas, a partir desse instante, mantendo constante seu vetor velocidade, o paraquedista atingirá o solo em, aí considera a gravidade igual a 10. Então vamos fazer mais ou menos o esquema do desenho. Nós colocamos aqui mais ou menos o paraquedas, que foi meio engraçado ele. Então tem o helicóptero, né? É mais ou menos o esquema. O paraquedista vai cair em queda livre, né? No primeiro momento. Depois desse 1 segundo que ele caiu, ele vai acionar o paraquedas, né? Então, acionando o paraquedas, o nosso cidadão, né? Levando em consideração quando ele desce, já é um outro estudo de lançamento que a gente vai estudar mais na frente, que é o lançamento horizontal. Mas o que vai interessar aqui pra gente é mantendo essa velocidade vetorial constante, tá? Mantendo essa velocidade vetorial constante, tá? Então, refazendo aqui o esquema agora, mostrando os dados para vocês. Olha lá, então novamente, tá? Daí novamente nosso cidadão aí, nosso coleguinha aqui, né, o paraquedista descendo. Vamos à questão. Então, vamos pegar aqui a equação de queda livre, né? Nesse caso é H igual GT ao quadrado dividido por 2, tá? Então vamos calcular primeiramente quando esse corpo está caindo em queda livre, tá? Que ele foi enunciado que é 1 segundo. Então fazendo a substituição. 1 ao quadrado é 1, dividido por 2, da nossa equação. A nossa gravidade é 10, tá? Então 1 ao quadrado é 1, como a gente falou agora há pouco, né? Fazendo essa pequena multiplicação, a gente vai multiplicar e depois dividir por 2. Então 10 vezes 1 vai dar 10, tá? 10 dividido por 2, tá? 10 dividido por 2, isso vai ser 5. Então vamos ao entendimento da questão, né? Vamos lá. Então significa aquilo que aconteceu. Nesses 5 metros de altura, tá? Que a gente acabou de calcular, foi a partir daqui que o nosso paraquedas foi acionado, né? Então olha lá,
Foi a partir daí que o nosso paraquedas foi acionado. Então, nesse movimento em diante, ou seja, quando foi desse ponto para baixo, que a gente vai fazer o cálculo. Então, nesse ponto aqui, onde encontra-se nosso paraquedista, foi daqui que começou a acionar o paraquedas. Então, a partir daqui ele vai pedir o tempo de contagem até ele chegar ao solo, onde ele acionou o paraquedas, tá? Então, fazendo essa subtração para a gente saber, fazendo o total, pelo que a gente achou, fica 305 menos 5. Isso é igual a 300. Então, foi a partir daí que o paraquedas começou a ser acionado. E a partir daí que a gente começou a contar o tempo, tá? Então, novamente, pegando agora a equação, novamente a equação agora, ele quer o tempo, né? Agora com a substituição que nós já fizemos aqui, né? Que é a gente vai, no lugar do H a gente vai colocar o 300. Então, olha lá. O G continua sendo 10, agora a gente vai calcular esse tempo de descida, tá? Dividido por 2, que esse tempo é elevado ao quadrado, tá? Então, pegando esse 2 que está dividindo desse termo, vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Então, tá aí, ó. Multiplicando, beleza? Então, multiplicando 300 vezes 2 vai dar 600, tá? Continua sendo aqui o 10, tem o quadrado que a gente não mexeu nele, tá? A gente não mexeu nele, tá? Aí, cortando os zeros de um lado, 0 para o outro, que é igual, tá? Aí sobrou somente o 60 e o nosso t ao quadrado, tá? Aí, ó, ajeitando, né? Para ser mais clássico a nossa questão, vou pegar esse quadrado do t ao quadrado, vou jogar ele para o outro lado da raiz, beleza? Então, jogando ele para o outro lado da raiz, ele vem em forma de raiz quadrada. Então, tá aí, ó. Se você calcular a raiz quadrada de 60, mais próximo é 7,8. Então, vamos ver qual a alternativa correta. A alternativa correta é a nossa letra A.